Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 36 E Espada Vajrasaya. Souta se encontrou com Yuko na superfície. Desta vez, ela não poderia ajudá-lo nessa missão, já que não conseguia nem mesmo entrar na base subterrânea. Se ela pudesse entrar na luta, seria de grande ajuda para ele, pois era mais forte do que Jack em termos de força, mas suas habilidades eram inferiores às dele. Mesmo com isso, apenas sua força seria ótima para derrubar essas pessoas anormais, pois ela poderia derrubar essas pessoas com um único golpe. Souta olhou em volta e viu centenas de pessoas deitadas no chão. Os aldeões que não se tornaram pessoas anormais os ajudaram. Com o canto dos olhos, ele viu o menino de antes. Ele se aproximou dele e o chamou. Ei, menino! O menino se virou e viu Souta. Então, seus olhos se arregalaram ao ver a pessoa em suas costas. Essa pessoa era sua irmã. Irmã! O menino ficou chocado. Depois que as pessoas da aldeia vieram aqui, ele também veio aqui para encontrar sua irmã. Ele vagou por aí e não conseguiu encontrar sua irmã entre aquelas pessoas. Ele pensou que não iria mais encontrar sua irmã. Ei! Não chore na minha frente. Me diga onde fica a sua casa e eu te ajudo. Souta disse ao menino quando viu seus olhos lacrimejantes. O menino enxugou os olhos e acenou com a cabeça para Souta. Boa! Souta virou a cabeça e viu que o chefe da vila estava conversando com Jack e o resto dos aventureiros. Você já sabia que tinha gente anormal lá embaixo, certo? Sim, mas eu não pensei que o cérebro estivesse lá. Pelo menos você deveria ter nos contado tudo o que sabe antes de chegarmos lá. Souta deixou a parte da conversa com Jack. Ele deixaria este lugar por enquanto, pois não queria que ninguém o incomodasse. Ele olhou para o céu e semicerrou os olhos. Era 12 horas com o sol no auge. Ele deu um passo à frente e disse, Yuko, vamos. O menino guiou Souta até sua casa. A casa era pequena e feita de madeira. Só de ver isso, ele poderia adivinhar que eles não estavam indo bem. Souta entrou na casa com o menino enquanto Yuko esperava do lado de fora. Ele colocou a garota de costas na cama de madeira. Não se preocupe, ela está bem, ela vai acordar depois de 1 ou 2 dias. Souta disse enquanto se sentava na cadeira vaga e suspirava. A batalha anterior foi tão intensa que drenou sua mana e vigor. Além disso, ele machucou o braço esquerdo. Levaria uma semana antes que ele pudesse usá-lo em uma batalha. Obrigado, irmão. Ele ouviu a voz do menino. Ele ergueu a cabeça para olhar para ele. Não se preocupe com isso, bem, você tem algumas bandagens aqui? Souta perguntou ao menino. Sim, temos algumas aqui. O menino imediatamente foi até a gaveta e tirou as bandagens. Ele entregou a Souta. Obrigado, e Souta recebeu as bandagens do menino. Ele se levantou e perguntou, onde é o seu banheiro? O menino apontou para o banheiro. Mesmo que Souta estivesse agindo assim, ele ainda fez o que Souta disse. Afinal, ele era seu salvador e sem ele, ele não seria capaz de encontrar sua irmã. Souta lavou o braço esquerdo e enxugou-o antes de colocar as bandagens em volta do braço esquerdo. Lavar as feridas causou-lhe uma dor insuportável e ele só conseguia cerrar os dentes. Depois disso, ele saiu da casa e sentou-se ao lado de Yuko. Ela lambeu sua bochecha e Souta a deixou em paz. Ele não tinha forças para parar o que ela estava fazendo, pois tudo o que ele queria agora era descansar. Ele olhou para o céu azul e disse, sabe, Yuko, eu já fui uma pessoa muito poderosa neste mundo, naquela época, as pessoas me chamavam de o melhor classificado. Yuko apenas olhou para ele com uma expressão confusa. Na verdade, estou com muito medo desde que cheguei aqui, não, mesmo agora ainda estou com medo de tudo. Eu apenas escondi isso no fundo do meu coração e trato tudo isso como um jogo para diminuí-lo.
Souta parou por um momento antes de continuar. Eu não sei o que sou ou por que estou aqui. Mesmo que eu pudesse me lembrar claramente do eu no jogo, ainda não consigo me lembrar do eu na Terra. Só me lembro do meu nome e de algumas coisas básicas do passado. Mu. Yuko inclinou a cabeça porque não conseguia entender o que ele estava dizendo. Souta achou estranho não conseguir se lembrar com clareza de seu passado. Parecia que algo importante aconteceu na Terra antes dele vir parar aqui. Embora ele não pudesse se lembrar, ele ainda sentia que era muito importante para ele. Vamos parar de pensar em coisas sombrias. Souta balançou a cabeça. Ele então agarrou o cabo da espada em sua cintura e puxou-o para fora. Shin. Esta espada era a arma de grau escuro, espada Vajrasaya. Era uma arma muito poderosa entre todos os equipamentos de grau escuro. A lâmina da espada era muito bonita com sua cor carmesim. Ele a registrou com o equiparo no sistema para que pudesse ver seus detalhes. Souta sentiu um grande aumento em seus atributos ao colocar a espada Vajrasaya. Foi especialmente bom em seus atributos de destreza e agilidade. O aumento foi enorme a ponto de ele ser 100% mais rápido do que antes, não, mais como 200% mais rápido. Espada Vajrasaya escura, uma espada poderosa dos tempos antigos. Disse que foi a espada sagrada da raça Vajra. Mas ninguém sabe realmente sua origem. Efeito: mais 200 pontos em agilidade e destreza, mais 50 pontos de inteligência e força, mais 50% de dano físico, mais 80% de resistência à energia. Habilidade 1, Lua Carmesim, cria uma barra semelhante à da lua que pode danificar gravemente o alvo. Mais 100% de dano físico. Habilidade 2, Lua Cruzada, pode criar uma cruz cortada no ar e o usuário pode controlá-la em qualquer direção. Ele causa danos reais e corrompe a reserva de energia do alvo. Custo, 50 mana. Habilidade 3, Posse, a vontade da espada possuirá o hospedeiro e aumentará muito todos os atributos. Efeito, mais 50% para todos os atributos e habilidades quando ativado. Como esperado de um dos mais poderosos equipamentos de grau escuro. Com essas estatísticas, isso pode fazer com que o usuário se torne mais forte várias vezes. Exatamente como o que aconteceu com aquela garota. Ela é apenas uma garota comum da aldeia, mas quando ela usou a espada, ficou forte o suficiente para lutar contra ele. Felizmente, seu movimento era de um amador e era muito previsível. Ela era tão rápida e podia reagir instantaneamente a cada ataque dele. Ela não seria capaz de machucar seu braço esquerdo se não fosse por ele protegendo as outras pessoas. Mesmo com as habilidades da espada, não foi o suficiente para derrotá-lo, desde que Souta pudesse prever sua trajetória. A estranha mulher vermelha também. Sua força era grande, mas não a ponto de ser esmagadora. Ele sentiu que os atributos adicionais da espada não funcionavam com ela. Se esse fosse realmente o caso, ela se tornaria mais forte do que o resto deles e não teria nenhuma chance de derrotá-la. Ele não gostaria de usar a habilidade Posse porque não sabia se era o mesmo que no jogo que só aumentava seus atributos ou como as pessoas anormais aqui que a vontade da espada os controlava. Esta era a única espada que ele poderia usar agora, pois a espada de grau amarelo que ele usava antes tinha apenas um ponto de durabilidade. Pontos de durabilidades. Depois dos equipamentos de grau vermelho, os equipamentos de grau escuro e universal não tinham pontos de durabilidade. Uma pessoa só poderia quebrar este tipo de equipamento cumprindo certos requisitos. De volta ao jogo, havia uma certa guilda que usou todos os seus recursos para cumprir todos os requisitos necessários para quebrar o equipamento do mestre da guilda de sua guilda rival. Preencher as condições foi muito difícil, pois às vezes só podia ser encontrado em outros continentes. Tudo valeu a pena. Souta sorriu e pendurou a espada na cintura. Ele então se levantou e deu um tapinha nas roupas. De repente, a porta atrás dele se abriu e o menino saiu. Ele olhou para Souta antes de baixar a cabeça. Obrigado por salvar minha irmã.
Embora eu não possa retribuir agora, mas algum dia com certeza vou retribuir tudo pelo que você fez para nós. O menino agradeceu do fundo do coração. Não se preocupe com isso. Souta sorriu e acenou com a mão antes de se virar. Vamos, Yuko. Yuko olhou para o menino antes de seguir atrás dele. Algum dia, hein? Souta murmurou e olhou para o céu. Ele não sabe se o menino poderia realmente fazer isso ou não. Bem, não importava para ele, pois ele não fez isso por ele ou sua irmã. Ele só fez isso por causa da missão e pela espada Vajrasaya. Souta e Yuko foram para a pousada onde ele se hospedou ontem. Ele não tinha dormido nesta pousada na noite anterior por causa do aparecimento de pessoas anormais. Agora, ele poderia finalmente relaxar seus músculos tensos. Capítulo 37 E voltando para a cidade Ladros. Souta acordou de manhã cedo. Ele gemeu ao sentir a dor em seu braço esquerdo. Ele cuidadosamente se levantou e foi lavar o rosto. Ele não se esqueceu de limpar as feridas em seu braço esquerdo antes de sair do quarto. Ele desceu e pediu uma refeição para o café da manhã. Ele percebeu que a garçonete estava agindo de forma estranha enquanto continuava olhando para ele. Ela nem mesmo pediu a ele para pagar a conta. Ele adivinhou que o chefe da aldeia lhes disse que ele era um dos salvadores da aldeia. É por isso que ela estava agindo assim. Bem, ele vai deixar esta aldeia mais tarde, então não importava para ele se eles sabiam disso ou não. Não é que ele não esteja acostumado. De volta ao jogo, quando se tornou comandante do país mecânico, muita gente o respeitava e se ajoelhava diante dele. Até mesmo os nobres daqueles fracos países abaixaram a cabeça na frente dele. Depois de terminar o café da manhã, ele saiu da pousada e foi até Yuko. Ele a alimentou com alguns alimentos antes de irem para a praça. Ele viu que a carruagem do anão ainda estava aqui e os aventureiros também estavam aqui. Eles estavam preparando suas coisas antes de irem para a próxima aldeia. Ele olhou ao redor e não viu nenhuma carruagem, exceto a do anão. Parece que nenhum outro comerciante chegou aqui, exceto o anão. Ele realmente queria fazer uma missão de escolta indo para a cidade de Ladros. Assim ele iria receber alguma experiência, mesmo que seja muito baixa. Ele avançou e conversou com os aventureiros. Já que eles iam embora, ele conversou com eles. Não era algo ruim conhecer outros aventureiros, pois ele também se beneficiaria com isso. Pela conversa, ele soube que eles beberam na noite passada. Eles queriam convidá-lo, mas descobriram que ele já estava descansando. O anão então saiu e falou com ele. Ele agradeceu por ajudar os aventureiros a proteger a vila na noite passada dos anormais. Ele deixou Souta escolher uma de suas mercadorias. Souta aceitou e pegou uma espada de grau amarelo. Está tudo bem, espero que você aceite minhas missões às vezes. O anão disse a ele com um sorriso. Sim, eu farei isso. Souta acenou com a cabeça para o anão. Pela sua força, não demorará muito para se tornar um aventureiro de rank D. O anão disse ao fechar a porta e trancá-la. Dentro desta porta estavam os produtos que ele estava vendendo. Rank D. Bem, vou me preparar para a missão de promoção. Souta disse enquanto esfregava o queixo. Era fácil para ele completar a missão de promoção para Rank D com sua força atual. Especialmente agora que ele tinha espada Vajrasaya em seu arsenal. Pensando na espada Vajra, Souta não podia deixar de acariciar a espada que estava pendurada em sua cintura. Onde o Jack está? Souta olhou em volta e perguntou. Ele não tinha visto Jack desta vez. Ele ainda está dormindo dentro da carruagem. Ficou bêbado ontem à noite e ficava perguntando se você ia entrar na festa. O anão disse enquanto esfregava a barba. Eu irei agora, apenas agradeça a ele por mim, disse Souta e ele acenou com a mão. Ok, vou dizer isso a ele. O anão assentiu. Souta e Yuko deram a volta na aldeia.
Eles compraram tudo o que precisavam porque estavam indo a pé para a cidade de Ladros. Não havia nenhum outro comerciante aqui, então ele não poderia fazer alguma missão de escolta. Além disso, não havia transporte público aqui neste lugar. Este lugar não era avançado o suficiente para ter esse tipo de transporte. Todos os aldeões que ele conheceu o olhavam com respeito. Todos o trataram muito bem e algumas lojas até deixaram que ele pegasse algo que ele queria de graça. A notícia dele salvando a aldeia espalhou-se muito rápido e em apenas um dia quase todos na aldeia sabiam que ele era um dos salvadores. É bem conveniente, certo, Yuko? Souta sorriu enquanto pegava coisas grátis nas lojas. Eles até deram a Yuko alguns alimentos e frutas de que ela gosta. Ela ficou feliz quando ela recebeu. Depois disso, eles voltaram para a pousada e fizeram as malas. Ele organizou suas coisas em seu quarto antes de fazer o check-out. Ele descobriu que o chefe da aldeia estava esperando por ele do lado de fora da pousada. Oh! O que foi? Souta disse, surpreso com o fato de o chefe da vila estar esperando por ele do lado de fora. Eu só quero te agradecer por salvar essa vila. O chefe da aldeia disse em um tom educado. Ah! Sobre isso? Não se preocupe, eu já tenho o que quero. Souta disse enquanto acenava com a mão. Ele já tinha espada Vajrasaya e isso era o suficiente para ele. Essa foi a única razão pela qual ele veio aqui nesta aldeia. Se não fosse por isso, ele nem se incomodaria em vir aqui quando a aula estava para começar esta semana. Além disso, ele recebeu muitos pontos de habilidade desta vez e isso o permitiu aprender os 2 feitiços de sua árvore de habilidade. Os benefícios dessa missão foram maiores do que quando era um jogo. Só isso foi o suficiente para ele. Espere. O chefe da aldeia impediu que Souta partisse. Souta virou a cabeça e perguntou: o que você quer? Espero que você aceite este pouco dinheiro por salvar nossa aldeia. O chefe da aldeia tirou uma pequena bolsa e entregou a Souta. Souta lembrou que o chefe da aldeia disse que faria qualquer coisa, desde que salvassem a aldeia. Ele não vai entrar em detalhes sobre isso, mas aceitará com prazer o dinheiro que lhe deram. Ok. Souta estendeu a mão e abriu a bolsa. Ele viu que estava cheio de moedas de ouro e prata. Ele ficou satisfeito, pois era o suficiente para pagar as mensalidades do Instituto Ladro. Obrigado por isso. Souta agradeceu ao chefe da aldeia e colocou a bolsa dentro do bolso. Ele então se virou e chamou Yuko. Você pode visitar esta vila sempre que quiser e vamos tratá-lo com hospitalidade. O chefe da aldeia curvou a cabeça em direção a Souta. Souta se afastou e ergueu a mão esquerda. Ok, vou me lembrar disso. Se você realmente quer isso, então construa uma casa de monstro para que Yuko possa dormir confortavelmente. Obrigado. Que Deus abençoe nossa raça. O chefe da aldeia mais uma vez abaixou a cabeça. Obrigado. Souta foi embora com Yuko. Nossa raça, hein? Souta pensou enquanto olhava para o horizonte. Se o chefe da aldeia soubesse que ele não era da mesma raça e soubesse que ele era um monstro, sua atitude em relação a ele também mudaria. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que eles soubessem que ele era um monstro. A energia única do monstro, a energia de Fera, ou melhor, Feron. No nível 40 ele ganharia essa energia e todos saberiam que ele era um monstro. É a verdade inevitável que ele já sabia há muito tempo. É por isso que ele vai fazer todas as missões do Instituto primeiro. Não, ele vai aprender sem usar o sistema. Ele tentará aprender uma habilidade sem usar os pontos de habilidade. Ele vai usar seu tempo no instituto para aprender todas as coisas que ele precisava saber. O chefe da aldeia endireitou as costas e olhou para a figura de Souta. Seus olhos se encheram de respeito e admiração. Boa sorte! Espero que você ajude muitas pessoas em sua jornada. Ele murmurou em voz baixa.
Na carruagem, Jack acordou quando Solta saiu. Ele se levantou e ficou tonto. Ah! Droga! Ele praguejou ao sair da carruagem e viu que todos se preparavam para partir. Onde está Solta? Ele perguntou a um dos aventureiros. Ele já saiu há um tempo. O aventureiro respondeu sua pergunta. Droga! Aquele cara! Saindo sem dizer nada. Jack praguejou. Na verdade, ele se despediu de nós dizendo que vai voltar para a cidade. O aventureiro disse enquanto coçava a nuca. Ah! Então, por que você não me acordou? Jack abriu amplamente os olhos com as palavras do aventureiro. Bem, você estava dormindo aqui com uma expressão tão satisfeita, então pensamos que não deveríamos incomodá-lo. O aventureiro sorriu ironicamente. Droga! Por que você faria algo assim? Solta e Yuko demoraram 2 dias antes de chegarem à cidade de Ladros. A cidade era a mesma de antes. Bem, só se passaram 4 dias, então era difícil acontecer algo que pudesse mudar a cidade. Eles foram direto para a pousada e deixaram lá sua bagagem antes de irem para a guilda dos aventureiros. Ele ainda tinha 3 dias antes do início das aulas, então ele usaria esse tempo para completar algumas missões. Assim mesmo, 3 dias se passaram rapidamente. Foi seu primeiro dia no Instituto Ladro como estudante. Capítulo 38 e Início das aulas, parte 1. Solta acordou de manhã cedo. Ele se sentou na cama e olhou pela janela. Como esperado, muitas pessoas já estavam acordadas neste momento. Eles já começavam mais um dia de suas vidas antes mesmo do sol nascer. Que belo dia! E Solta se levantou e espreguiçou o corpo. Este era o início do dia que começaria suas aulas no Instituto Ladro, então ele não podia se dar ao luxo de se atrasar no primeiro dia. Ele não queria deixar uma má impressão no primeiro dia. Depois disso, ele foi lavar o rosto no banheiro. Ele também não se esqueceu de colocar ataduras no braço esquerdo. As feridas já estavam fechadas e Solta adivinhou que levaria 2 dias para cicatrizar completamente. Ele então vestiu uma camisa branca normal e calças pretas. Ele sabia que conseguiria o uniforme do Instituto Ladro para que não pudesse usar a armadura de couro normal que sempre usou. O uniforme do Instituto Ladro era um equipamento de grau amarelo e tinha o mesmo grau de sua armadura. Mesmo que fossem do mesmo grau, os atributos que ele acrescentou ao uniforme eram mais altos do que sua armadura de couro que era feita de couro de High Kobold. Ele olhou ao redor e encontrou a espada Vajra no canto da sala. Ele a pegou e pendurou na cintura. Não havia proibição de armas no Instituto Ladro e cada aluno podia trazer sua própria arma no instituto. O instituto não o proibiu porque o instituto não ensinava apenas conhecimentos, mas também habilidades de como lutar e se defender. Neste mundo, é natural que as crianças conheçam algumas habilidades de luta. No momento, ele apenas usou bandagens para envolver a lâmina carmesim da espada, pois ela não tinha bainha. Ele planejou ir a um ferreiro de armas e pedir a uma bainha para a espada Vajra saia. Depois de verificar cuidadosamente suas coisas, ele desceu para tomar o café da manhã. O mesmo de sempre. Solta disse enquanto se sentava em uma cadeira vazia. Ele esperou um pouco antes que a garçonete chegasse com seu pedido. A garçonete colocou o pedido em cima da mesa. Enquanto fazia o pedido, ela abriu a boca e fez uma pergunta. Você esteve fora por 4 dias inteiros, onde você esteve? Solta encolheu os ombros e respondeu, bem, aceitei missão de escolta para a aldeia ao redor da cidade. Missão de escolta, hein? É realmente difícil se tornar um aventureiro. A garçonete disse. No início é difícil, mas quando você se acostumar, vai achar divertido, pois verá muitas coisas que não veria em uma cidade como essa, disse Solta enquanto pegava o garfo e a colher. Obrigado pela comida. Ele disse antes de devorar a comida que pediu. Desfrute de sua refeição. A garçonete disse antes de sair.
Solta saiu da pousada e foi para o rancho. Ele encontrou Yuko lá e a alimentou com o café da manhã. Yuko, eu estarei indo para o instituto, então seja uma boa garota e fique aqui por um tempo. Solta olhou para Yuko que mastigava a comida. Ele estendeu a mão e acariciou sua cabeça, fazendo-a choramingar confortavelmente. Ele sorriu antes de se levantar. Ele se virou e partiu. A cidade já estava cheia de diferentes tipos de pessoas no início da manhã. Eles têm características e cores de pele diferentes. Na verdade, apenas essa parte da cidade estava cheia de gente, pois ficava perto do mercado e da guilda de aventureiros. Não era assim na área residencial da cidade onde as pessoas moravam. A cidade de Ladros foi dividida em 5 distritos e cada distrito tinha seu próprio grande mercado e área residencial. A população da cidade ultrapassava os 50.000, excluindo os aventureiros que não tinham alojamentos permanentes. Na verdade, a cidade de Ladros era uma das menores cidades de todo o reino e tinha a população mais baixa. Afinal, esta cidade era apenas uma cidade de fronteira. O reino de Ebrei era um grande reino e foi fundado há 300 anos. Foi desenhado no mapa continental e apenas grandes países ou reinos têm o direito de ser desenhado lá. Eles não eram como pequenos países ou reinos que podem ser facilmente destruídos por uma grande maré de monstros ou grupo terrorista. O reino de Ebrei tinha um total de 120 cidades ao redor de seu território e as cidades fronteiriças eram as menores cidades de todo o reino, tendo uma população de 50.000 e apenas 10.000 delas eram da força militar. As outras cidades tinham uma população de mais de 100.000, comparando com a cidade fronteiriça que é 2 vezes maior que a cidade de fronteira. Havia uma razão pela qual a cidade Ladros era famosa em todo o reino. Foi por causa do Instituto Ladro. O Instituto Ladro era um dos maiores institutos de toda a parte sul do reino. Produzia muitas pessoas poderosas, como o capitão da Guarda Real. A única razão pela qual Solta conhecia a região da cidade Ladros era porque ele fazia algumas missões aqui no jogo. Se ele não estava errado, foi na hora em que os demônios invadiram o continente. Solta entrou na loja de armas. Ele olhou em volta e viu muitos equipamentos de grau incolor e alguns deles eram de grau amarelo. Ele se aproximou do vendedor e disse: "Quero encomendar uma bainha personalizada para minha espada." "Uma bainha, senhor?" O vendedor era um homem de pele roxa. Ele tinha uma cauda roxa peluda saindo de suas costas e suas orelhas eram pontudas como as de um elfo. Ele deve ser um metade elfo meia-lua e metade povo besta. Não é muito raro ver um híbrido em grandes reinos. "Sim, uma bainha para esta." Solta acenou com a cabeça enquanto erguia a espada Vajra-saia. "Por favor, espere um momento, senhor." O vendedor disse antes de entrar em uma sala. Depois de um tempo, ele voltou com um anão. O anão olhou para a espada na mão de Solta e disse: "Que espada boa." "Sim." Solta acenou com a cabeça. Se o anão soubesse que era uma arma de grau escuro, ele não acreditaria em seus olhos. Era muito raro ver uma arma de grau escuro, mesmo em um reino enorme como este. "Você pode confiar sua espada a mim por um tempo? Vou medir seu tamanho para que eu possa fazer uma bainha perfeita para sua espada." O anão disse a ele. Solta assentiu e entregou sua espada ao anão. Na verdade, ele estava relutante em entregar a espada Vajra, pois sabia que havia uma chance de que o anão fosse possuído exatamente como aquelas pessoas anormais na aldeia Bulmar. Mas quando ele pensou que já havia derrotado a Mulher Vermelha, ele desistiu de seus pensamentos. Ele só precisava levantar a guarda caso a mesma coisa acontecesse. Ele tinha certeza de que seria capaz de lidar com isso facilmente. Ele seria capaz de separar a espada do anão a esta distância sem muitos problemas. "Você pode fazer isso aqui", disse Solta com uma expressão séria. "Ei, eu não vou fugir com sua espada." O anão sentiu que Solta não confiava nele. "Não estou preocupado com isso, estou preocupado com coisas diferentes." Solta balançou a cabeça. "E o que seria?"
O anão perguntou. Nada, Solta respondeu e não disse nada mais do que isso. O anão também não disse nada. Ele apenas foi pegar seus equipamentos de medição e começou a fazer seu trabalho. Depois de alguns minutos, o anão terminou de medir o tamanho da bainha. Ele devolveu a espada para Solta e ele conversou com Solta sobre a qualidade da bainha. O equipamento de melhor qualidade que o anão poderia fazer era de grau azul. Um equipamento de grau azul era suficiente por agora. Eles começaram a falar sobre o preço da bainha. Solta aceitou o preço de 20 moedas de ouro. Ok, vai demorar 3 dias para fazer essa bainha, então você pode voltar depois disso. O anão disse e ele acenou com a mão. Ok. Solta assentiu e saiu da loja. Ele então seguiu direto para o Instituto Ladros. Levou meia hora de caminhada antes de chegar ao portão do instituto. Ele olhou para o enorme portão antes de entrar diretamente no instituto. Ele foi até o prédio onde receberia seu uniforme. Knock. Knock. Solta bateu na porta. Entre. Uma voz soou dentro da sala. Solta agarrou a maçaneta e abriu a porta. Ele viu que havia outros alunos fazendo fila para pegar seus uniformes. Solta. Solta virou a cabeça quando ouviu alguém chamar seu nome. Ele descobriu que era Brian, aquele que ele conheceu no exame, estava na fila com os outros novos alunos do curso de mago. Vocês todos vieram aqui bem cedo, hein? Solta disse enquanto caminhava em direção ao grupo. Brian percebeu que o braço esquerdo de Solta estava coberto de bandagens. Eita! O que aconteceu com você esta semana para receber esse tipo de lesão? Na verdade não é nada, é apenas que algo inesperado aconteceu na missão que eu estava completando. Solta encolheu os ombros. Ah! Você também é um aventureiro. Brian ergueu a voz ao ouvir as palavras de Solta. Você também? Solta olhou para Brian. Sim, eu também sou um aventureiro, embora seja Hank, disse Brian enquanto pegava sua identidade de aventureiro. Bem, eu também sou um Hank, disse Solta. Ok, eu decidi que vamos fazer algumas missões juntos, disse Brian enquanto levantava o braço direito no ar. Como quiser. Solta deu de ombros e olhou em volta. Alice também estava aqui. Ela era bastante notável por causa de sua bela aparência, mas nem todos podiam se aproximar dela, já que ela estava dando a todos um olhar frio. Só esse cara, Brian, tinha coragem de falar com ela. Mesmo que eles se encontrassem apenas 2 vezes, Solta poderia adivinhar que Brian era uma pessoa simples e direta. Ele conversou com Brian e o outro enquanto esperava pelo uniforme. Capítulo 39 e Início das aulas, parte 2. Depois de esperar alguns minutos, era a vez de Solta e os demais receberem o uniforme. Um professor os atendeu e eles receberam o uniforme sem nenhum problema. Solta, Brian, Alice e o resto dos alunos do curso de mago receberam seus uniformes e rapidamente os vestiram. Solta mudou para uma manga longa branca e em cima dela estava um casaco azul escuro com forros acompanhados com uma gravata xadrez azul. Na parte inferior do corpo estava uma calça azul escura com sapatos pretos. Ele também estava vestindo um pequeno manto azul escuro com um símbolo de varinha na parte esquerda do peito, significando que ele era um estudante de mago. Todos esses eram equipamentos de grau amarelo. Solta sorriu e achou que ficava bem nele. Ele saiu do vestiário e descobriu que Alice já tinha vestido o uniforme. O uniforme das meninas era igual ao dos meninos, exceto pela minissaia. Já acabei achando que as meninas demoram mais para trocar de roupa do que os meninos. Solta iniciou uma conversa com ela. Não me coloque junto com outras garotas porque eu sou diferente delas. Alice olhou para ele e disse em um tom frio. Bem, fique à vontade se você realmente pensa assim. Solta encolheu os ombros e apoiou as costas na parede. Ele viu que Alice começou a se afastar. Ele abriu a boca e perguntou, Vei,
Onde você está indo? Para a aula. Alice deu a ele uma resposta simples. Devíamos ir junto com o resto, disse solta. Ele sentia que essa garota não era do tipo falante. Parece que ela não se sentia confortável falando com outras pessoas. Falando com outras pessoas? Ele era um mestre nisso e, se fosse para dizer, todos os jogadores eram mestres. Sempre falando com os NPC e perguntando se eles precisavam de ajuda apenas para conseguir uma missão. Isso é o que todos os jogadores do Battleworld Online fizeram. Alguém teria sorte se a pessoa que eles perguntassem fosse um NPC com um passado profundo. Dessa forma, eles teriam uma missão de alta dificuldade com recompensas valiosas. 10.000 jogadores foram o suficiente para realizar todas as missões em uma única cidade tão grande como esta. Os jogadores vagavam pela cidade perguntando a todas as pessoas que encontravam se poderiam ajudar. Agora que Solta pensou sobre isso, ele sentiu que a atitude deles era extremamente estranha da perspectiva de um NPC. Ajudar os outros sem sequer pedir uma recompensa e completar essas missões com risco de suas vidas. Não é que os jogadores não recebiam uma recompensa. Foi o sistema que os recompensou, assim como aconteceu na aldeia Bulmar. O chefe da vila pensou que ele estava fazendo isso apenas para ajudá-los, não por nenhuma recompensa, mas ele não sabia que Solta receberia uma experiência, pontos de habilidade e pontos de atributos livre por completar tal missão. Ele não podia deixar de sorrir ao pensar sobre essas coisas. Alice franziu a testa quando viu Solta sorrindo. Ele deve estar pensando em coisas estranhas. Ela pensou. Então, a porta se abriu e Brian e o resto dos alunos do curso de mago saíram da sala. Eles viram que Alice e Solta os esperavam do lado de fora da sala. Desculpem pela espera. Brian sorriu ironicamente quando viu os dois esperando por eles. Não se preocupe com isso, Solta sorriu. HMPH. Alice bufou enquanto virava a cabeça. Vamos para a aula. Brian disse com um toque de excitação em sua voz. Ele estava ansioso para aprender algo novo neste instituto. Ele então tirou um papel do bolso. Este foi o mapa do Instituto Ladros que ele desenhou. Ok, eu descobri, apenas sigam-me rapazes. Brian disse em voz alta. Ele começou a levar todos na direção da classe. Que homem simples, e Solta disse rindo. Ele então seguiu Brian enquanto colocava as duas mãos dentro do bolso. HMPH. Que idiota! Embora Alice tenha dito essas palavras, ela ainda seguiu atrás deles. Solta apenas riu de suas palavras. Eles deixaram suas roupas antes no vestiário. Cada aluno aqui tinha seu próprio armário e dentro dele estavam as coisas que a escola deu a eles. Cadernos, livros e canetas. Tudo isso era fornecido pela escola e estava incluído na mensalidade. Além disso, eles não receberam apenas um único par de uniforme. Todos eles receberam 6 uniformes. Após alguns minutos, o grupo chegou na frente da sala de aula. Eles puderam ver que havia alunos dentro da classe. Brian deu um passo à frente e bateu na porta sem hesitar. Knock. Knock. Depois de alguns momentos, um homem de meia idade abriu a porta e olhou para eles. Ele tinha um cabelo loiro curto e pupilas amarelas. Sua constituição era mediana, mas ele era mais alto que Solta e o resto do grupo. Ele estava vestindo uma camisa preta e calça preta com 6 bolsos. Em cima de sua camisa estava um manto azul escuro com um símbolo de varinha nas costas. Solta lembrou que esse homem se chamava Barga e também foi ele quem os atendeu depois que passaram no exame. Ele sentia que Barga era bastante familiar para ele. Embora todos vocês me conheçam, eu vou me apresentar mais uma vez, disse Barga enquanto olhava para o rosto deles um por um. Sou Barga, professor do curso de mago e seu professor de agora em diante. Sim, obrigado, professor Barga. Brian disse em voz alta. Ele não nos disse seu sobrenome.
Souta pensou. Ele realmente sentia que Barga era familiar para ele. Venham, vou apresentar todos vocês aos outros alunos da classe 1B, Barga disse a eles com um sorriso e moveu seu corpo para o lado para que todos pudessem entrar na classe. Ok, obrigado, professor. Brian disse e entrou diretamente na classe sem hesitação. Ele estava muito animado agora. Haha, que cara entusiasmado temos aqui. Barga riu. Souta, Alice e o resto entraram na classe depois de Brian. Começando com Brian, eles se apresentaram um por um na frente da classe. Eu sou Brian da Gruel, um humano e espero poder aprender coisas novas aqui e me dar bem com todos. Eu sou Souta, um Halfling. Alice. Os alunos dentro da classe não ficaram surpresos com a chegada de novos alunos. 4 exames de admissão seriam realizados a cada mês no instituto. Os novos alunos seriam divididos em classe 1A a classe 1I. E essa foi a hora da turma 1B receber novos alunos. O próximo lote de novos alunos iria para a classe 1C. Era um ciclo repetido. Souta, Brian, Alice e o resto dos novos alunos sentaram-se nas cadeiras vagas. Bargan começou a falar depois que todos se acomodaram. Ele começou a falar sobre a introdução e todas as aulas que ministrariam este ano. Além disso, o que eles devem esperar da aula. Ele também explicou o sistema de notas do instituto. Souta ouviu cada palavra que saiu de Barga. Ele estava bastante interessado em aprender a estrutura dos feitiços. Ele anotou algumas informações importantes em seu caderno. Oh, estou muito animado para aprender tudo isso, disse Brian ansiosamente. Souta sorriu com suas palavras. Brian estava sentado à sua direita, enquanto Alice, à sua esquerda. Ele estava entre os dois e o resto dos novos alunos estava ao lado de Brian. Parece que eles se tornaram próximos de Brian facilmente. Bem, com a personalidade de Brian, ele não tinha dúvidas de que Brian poderia se dar bem com todos na classe em apenas uma semana. No final da discussão, Souta finalmente lembrou quem era Barga. Barga Evifield, o mestre do fogo da Guerra de Melosa. 20 anos atrás, quando o país de Melosa estava tentando expandir seu território, Bargan tornou-se famoso ao empurrar sozinho o exército de Melosa na parte ocidental do reino de Ebrei. Ele foi chamado de Mestre do Fogo por causa de sua magia de atributo de fogo incrivelmente poderosa. E na segunda versão do jogo, ele defendeu a cidade de Ladros dos Demônios junto com o presidente do instituto e o senhor da cidade. Eu aprenderia mais com esse tipo de professor. Souta sorriu ao pensar nisso. Seria ótimo se Bargan o ensinasse pessoalmente. Assim ele aprenderia mais sobre magia. Alice percebeu que ele estava sorrindo mais uma vez. Ela realmente não sabia se ele sempre estava sorrindo ou estava sorrindo maliciosamente. Quem sabe em que tipo de coisas ele estava pensando. O sino tocou e Bargan dispensou a classe. Oh! Finalmente! Acabou! Alguns dos alunos foram até Souta e os demais e fizeram várias perguntas. Brian e os 2 novos alunos foram os que responderam a maioria das perguntas. Alguns dos alunos perguntaram a Alice, mas ela os ignorou. Souta esticou o corpo e se afastou da multidão. Eu deveria comprar algumas frutas para Yuko. Capítulo 40, Afinidades, Parte 1. Você acreditaria em mim se eu dissesse que a magia é real, Souta? Eu não vou, e se eu ver com meus próprios olhos então eu vou acreditar, vovô. A terra é muito frágil e fraca. As coisas aqui eram muito frágeis e fracas. É fácil quebrá-las. Então, usar magia neste mundo poderia até destruir uma cidade inteira e isso era apenas um feitiço de nível 1. O que você está dizendo, vovô? A magia realmente existe? Eu não vou te dizer, apenas lembre-se de tudo o que eu disse e você vai entender um dia. Ok, vovô. Se um mago de rank 2 lutasse aqui neste mundo, ele destruiria todo o continente da Ásia.
Este mundo é tão frágil. Você sabia que um mago de rank 2 não é nem tão poderoso assim? A energia aqui é muito fraca, é por isso que este mundo não é tão forte quanto qualquer outro mundo. Se você usar um feitiço comum bola de fogo aqui, ele queimaria todas as casas ao redor aqui. A energia e o calor provenientes dele são muito fortes para este mundo. Eu acho até mesmo um slime causaria um massacre neste mundo, pois não havia uma arma que poderia detê-lo, exceto a bomba nuclear. Então, vovô, que rank é poderoso para você? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que seria o nível de um Amaterasu ou um Susanoo. O nível deles seria considerado divino aqui, pois eles poderiam facilmente destruir este mundo. Mas vovô, eles são realmente deuses. Aprendi isso na escola. Parece que você está estudando bem. Claro, vovô, estou ouvindo bem a minha professora. Souta acordou com o suor se formando na testa. Ele sentiu que sonhou com algo importante, mas não conseguia se lembrar. Ultimamente, ele não parava de sonhar e esses sonhos eram importantes para ele. Ele entenderia por que estava aqui neste mundo ou como ele veio para este mundo. Infelizmente, ele não conseguia se lembrar de nada depois que acordasse. Responderia a todas as minhas perguntas assim que me lembrasse do meu sonho, Souta murmurou para si mesmo. Ele balançou a cabeça e colocou essas palavras na nuca. Ele se levantou e se preparou para a aula. Ele foi ao banheiro e lavou o rosto antes de vestir o uniforme. Ele desceu e pediu uma refeição para o café da manhã. Esse uniforme. A garçonete ficou surpresa ao vê-lo vestindo o uniforme do Instituto Ladro. Fica bem em mim, certo? Eu passei no exame, então sou um aluno do Instituto Ladro. Souta riu da reação dela. Estou surpresa, e a garçonete murmurou. O mesmo de sempre, disse Souta com um sorriso no rosto. Boa sorte em seus estudos. A garçonete disse a ele. Obrigado. Souta acenou com a cabeça. Depois disso, Souta saiu da pousada e foi até Yuko. Ele a alimentou com alguns alimentos antes de ir direto para o instituto. Souta estava a caminho do instituto quando conheceu Brian. Ei! Souta! Souta se virou e viu Brian correndo em sua direção. Bom dia! Ele cumprimentou Brian. Ele então disse, você acordou cedo, hein? Claro, eu sempre acordava antes do nascer do sol. Brian deu um tapinha no peito, sentindo-se orgulhoso. Entendo, esqueci que você é um aventureiro. Um aventureiro sempre acorda cedo e faz vários trabalhos para ganhar mais dinheiro. Souta disse enquanto caminhava para a frente. Podemos fazer a missão juntos, se você quiser, disse Brian enquanto caminhava ao lado de Souta. Somos do mesmo rank, então seria bom fazermos um grupo algum dia. Não, devemos fazer um grupo, pois também somos colegas de classe. Eu nem sei o quão forte você é e você está dizendo que quer fazer um grupo comigo, disse Souta enquanto lançava um olhar para Brian. Como você pode ser assim? Você nem confia em seus colegas de classe. Brian reclamou com ele. Ok, vamos ver. Não temos aula nos finais de semana, certo? Souta coçou o queixo. Sim, por quê? Brian inclinou a cabeça em confusão. Se você for forte o suficiente, pode me ajudar a fazer alguma coisa, Souta disse a ele. Como ele estava no nível 18 agora e alcançaria os requisitos de nível em breve, ele precisava se preparar para sua próxima evolução e completar todos os outros requisitos. Ele já tinha uma raça adequada para sua próxima evolução. Ainda era um Goblin, mas era muito mais forte do que antes. Ele planejou continuar evoluindo como um Goblin até atingir o nível de progenitor. Dessa forma, ele seria capaz de controlar todos os Goblins e construiria um reino de Goblins. Todas as outras espécies de Goblin iriam adorá-lo como um deus e fariam tudo o que ele quisesse. Se ele quisesse construir um reino de Goblins, seria adequado estabelecê-lo na Floresta Negra.
Porque se ele o criasse na parte oriental ou ocidental do continente, os países humanos idem o impediriam. Mas criá-lo dentro da Floresta Negra diminuiria sua influência por causa do monstro Lorde morando lá. Não havia escassez de monstros lordes neste mundo. Especialmente na Floresta Negra, a maior floresta de todo o continente, onde vivem muitos monstros poderosos. Até mesmo os 3 grandes países hesitariam em passar por aquela floresta. Então ele teria dificuldade se quisesse dominar os outros monstros. Yours. Mal posso esperar por isso. Brian disse animadamente. Eu nem sei o quão forte você é, e disse Solta. Hahaha, não se preocupe com isso. Eu sou muito forte e você verá isso mais tarde. Brian riu enquanto batia no próprio peito. Bem, vamos falar sobre isso mais tarde. Solta encolheu os ombros. Ele estava se perguntando se Brian poderia realmente ajudá-lo. Dessa forma, ele seria capaz de completar todos os requisitos de sua próxima evolução. Os dois chegaram em sua classe e Brian rapidamente conversou com seus outros colegas. Vendo isso, Solta suspirou e sentou-se ao lado de Alice. Alice já estava sentada em seu assento sem dizer nada. Ela estava apenas esperando que o professor viesse começar a aula. Ele apenas olhou para ela antes de tirar suas anotações e esperar o professor entrar. Depois de alguns minutos, Barga entrou na classe. Ok, turma, sentem-se, disse Barga enquanto colocava o livro em sua mão em cima da mesa. Os alunos se sentaram em seus próprios lugares e a classe ficou em silêncio. Todos os seus olhos estavam focados em Barga. Hoje, vamos verificar sua aptidão mágica. Bargan tirou um orbe transparente de pequeno porte do bolso e colocou-o em cima da mesa. Verificaremos completamente o quão grande é a sua mana dentro de seus corpos e suas afinidades com os elementos. Este dispositivo é chamado de scanner mágico e foi desenvolvido pelo Império Cristal Vermelho, um dos 3 grandes países. Todos olharam para a esfera transparente em cima da mesa. Alguns deles sabiam o que era e outros não. Barga olhou para eles antes de continuar. Cada criatura neste mundo tem uma afinidade com pelo menos um elemento. Não importa se você é um humano, deme ou até mesmo monstro. Contanto que você seja uma criatura viva, você tem afinidade com um elemento. Todos concordaram com suas palavras. Eles já sabiam disso porque era o básico. Sua afinidade decidirá seu caminho futuro de se tornar um mago. Claro, nem todas as pessoas seguiram sua afinidade. Por exemplo, o senhor da cidade de Ladros, Jarvan Detrius. Sua afinidade é o elemento escuridão, mas ele decidiu seguir o caminho do elemento luz oposto à sua afinidade. Você só precisará de esforço duplo se quiser dominar um feitiço que não é sua afinidade. Embora a afinidade do Lorde da cidade Jarvan não seja o elemento luz, ele ainda se tornou um poderoso Lorde da cidade de Ladros. Bargan parou por um momento antes de acrescentar mais uma coisa: o efeito de sua habilidade será 50% mais poderoso se você lançar um feitiço de sua afinidade. Solta coçou o queixo. Ele se perguntou qual era sua afinidade e ficou interessado em saber. No jogo, não existia afinidade. Cada jogador podia aprender todas as habilidades e feitiços, desde que atendessem aos requisitos. Eles poderiam até escolher sua própria especialidade, uma vez que tivessem uma classe. Sobre a capacidade de energia de cada pessoa. Também vamos verificar hoje. Saberemos quanto mana você pode armazenar em seu corpo. Existem algumas raças que nascem com grande capacidade de energia em seus corpos. Como as bruxas, magos humanos, elfos, tritões, etc. E havia alguns que não nasciam com grande capacidade de energia como bárbaros, anões, gigantes, etc. Solta sabia disso. Essas raças que não nasceram com grande capacidade de energia tinham outras características. Alguns nasceram com super força e outros com super velocidade. Mas não se preocupe com isso, mesmo se você tiver baixa capacidade de energia. Isso é algo que pode ser treinado.
Com o treinamento adequado, uma pessoa pode expandir sua capacidade e armazenar mais energia em seus corpos. No caso de Souta, ele apenas adicionaria alguns pontos de atributos livre ao seu atributo de inteligência e sua capacidade de mana aumentaria. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.